Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do rubro-negro, fazer um balanço do Vitória. Foi a pior campanha do Vitória na era dos pontos corridos. A campanha do Vitória foi muito triste, certo? Muito triste que o Vitória foi rebaixado, certo? Não era para o Vitória ser rebaixado, não. Espero que melhore e mandou 7 embora, certo? O Leão se despediu da Série A com 37 pontos em 38 jogos. Foi rebaixado como penúltimo colocado da competição. Tristeza, né, pro torcedor. O torcedor que não merecia o que o Vitória fez. Os dirigentes também não fez nada. E é isso aí, bola pra frente agora. Sem muito tempo para lamentar, a direção rubro-negra foca agora em retornar à primeira divisão já no ano que vem. E é isso que a torcida espera. Tem que começar realmente com o pé firme, porque Série B não é fácil. Como não foi fácil a Série A. A maior dificuldade vai ser montar um elenco com orçamento baixo e com alguns jogadores com contratos longos. Ao todo, 20 atletas ainda têm vínculo com o rubro-negro. Planejamento. Isso é muito importante que não houve. Então, se a diretoria fizer um planejamento, tenho certeza que não continua na segunda. A derrota para o Palmeiras no último fim de semana trouxe ao menos uma esperança para a torcida. 7 jogadores titulares naquela partida são oriundos da base. Os meninos dificultaram o jogo e mostraram que podem ser a solução para 2019. Tem que apostar na base e trazer alguns jogadores que, como a zaga mesmo do Vitória, é péssima. E então tem que botar só alguns jogadores ali. Meu amigo torcedor, você tem toda a razão. A gente falava aqui da base, como os jogadores podem vir a ajudar a resolver. E no Vitória, o Carpegiani conseguiu fazer o time respirar um pouquinho. Tirou da UTI, ficou na semi, né, Rodrigo? Evitou um rebaixamento antes, porque o Vitória poderia ter sido rebaixado antes, se não fosse a chegada do Carpegiani. E tem que ser reconhecido isso, porque ele trouxe esses meninos da base. Foi quem conseguiu estabilizar o time por um momento. Só que base não é solução. Eles não iam conseguir segurar a equipe até o final do campeonato. Demorou para fazer esse aproveitamento. Quantos jogadores o Vitória contratou nessa temporada? 27, 28 jogadores. 27. Ou seja, você aproveita quantos desses contratos? Eu não vou nem fazer essa conta aqui, porque vai ficar feio para o gestor de futebol do Vitória. Mas de todos os jogadores que ele contratou, nenhum foi aprovado. Mas nenhum, e sem sombra de dúvidas. Nenhum. Né? Teve ali em um momentozinho, mais ou menos, o outro, e tiveram alguns péssimos, abaixo da média. O Walter Bom, meu amigo, pelo amor de Deus. O João Gabriel, quem disse que ele é jogador de futebol tá de brincadeira. Desses contratados aí, o João Gabriel, que foi da base. Aí eu vou para essa pergunta aqui agora, para a direção do Vitória. O termo eu não gosto muito de dizer isso não, mas é planejamento mesmo. Como é que uma equipe, uma agremiação, para dizer melhor, que tem sempre chegado nas finais das competições de base, quando não conquista, está lá, pelo menos está ali na final, na semifinal, final. Como é que um time desse, uma equipe dessa, uma agremiação dessa, que tem seu potencial na base, não tem sabido inteligentemente utilizar a base? Que ficou claro que a base poderia ter solucionado o problema do Vitória e não esses 27 contratados. Eu acho que não solucionar o problema, Jota, porque senão a gente dá uma responsabilidade que não é. Não digo solucionar, garotos. Mas agora pelo menos é um complemento importantíssimo para um time que precisa ser encorpado. Eu né? sempre tenho falado que é uma vergonha para um clube como Vitória, um clube formador, e o Rodrigo está aqui, sabe bem disso, não só porque trabalha hoje no Vitória no Sub-17, porque participou de uma geração espetacular do Vitória em 93, então ele sabe muito bem disso, como aquele time foi formado a partir da mescla de jovens jogadores com jogadores experientes. O Vitória contratou 28 jogadores.
Vitória precisa entender que um clube, a partir do momento que não tem dinheiro, não pode sair contratando para dar resposta a torcedor e até nós mesmos da imprensa, que muitas vezes ficamos cobrando contratações. Nesse período do ano aqui, a gente fica insistentemente falando de contratações, mas o clube precisa ter uma filosofia. Não adianta você ter base e você não aproveitar, você não ter política de divisão de base. Faltou isso ao Vitória este ano. E aí a responsabilidade não é só do presidente Ricardo Davi, a maior responsabilidade sem dúvida nenhuma é dele, mas também são dos dois gestores que passaram pelo Vitória, o Erasmo Damiani, que veio aqui justamente com o currículo de ter trabalhado em base e não soube fazer esse trabalho, é responsabilidade também do Jorge Macedo e é responsabilidade lá no início do Wagner Mancini, que não soube fazer esse planejamento, que não deu oportunidades aos garotos da divisão de base. Perfeito, Rodrigo. Todo mundo tem sua parcela, mas, Todo mundo. Mas a conta maior e que me preocupa para o ano que vem, porque você colocou uma parcela aí para o Jorge Macedo. Jorge né? Macedo. E ele está mantido. Tá mantido. Ele vai ser o gestor de futebol do Vitória para o ano que vem. Então, meu amigo torcedor, fazer o quê, né? Pedir para Deus dar uma ajudinha, dar uma mãozinha, para quem sabe eles consigam fazer algo de diferente desse ano que está acabando. Põe as imagens aí para a gente falar de lado bom do Vitória, né? Divisão de base. O Rodrigo já falou aqui para a gente dos títulos. 2 anos você tem lá, né, Rodrigo? São o 2º ano, completando agora em janeiro. Né? Graças a Deus já liguei aí a comissão técnica, né? Quem é que está lá com você? Arnaldo, Rodrigo Santana e Pablo. Treinador de goleiro, Rodrigo Santana, preparador físico. Então, foi 0-0 esse jogo? O segundo jogo. O primeiro jogo nós ganhamos de 2-0. Né? E aí levaram o título em Pituaçu, a galera aí levando... a rapaziada, a garotada. Olha o momento bom para essa rapaziada, né? Na realidade, é a cereja do bolo, né? Que todos eles esperavam, né? Até premia pelo ano que nós fizemos. Como eu falei, no início do ano, a equipe disputamos uma Copa Fã lá em São Paulo, onde fomos vice-campeões, chegamos às finais. Fomos campeões da Copa Natal, que é um nordestão, e bicampeão, né, na realidade. Fizemos uma Taça Belo Horizonte, onde que não passamos para a segunda fase decorrente, que pegamos um grupo em que estava Corinthians, Curitiba, Vitória e o time da cidade, só saía um, e saímos invicto da competição. A Copa do Brasil... Como é que pode, né? Sair invicto e é eliminado. Eliminado. Só saía um da chave que classificou, se não me engano, foi o Corinthians. Fizemos uma Copa do Brasil muito boa, aqui, onde que saímos para o Vasco, uma equipe ótima, que também tem um excelente trabalho de base. E por final agora o Campeonato Baiano, onde que merecidamente fizemos um ótimo campeonato, a equipe foi muito bem. E terminou... Foi coroado com o título. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou, ano passado o Ramires estava jogando contra a gente, porque você é o treinador da equipe Sub-17, no ano passado ele tinha 17 anos. Perfeito. Dessa safra aí, Rodrigo, quem a gente pode ficar de olho para essa diretoria acordar e valorizar a base? Na realidade já está acontecendo isso, né? Do ano passado o Marcos já está no profissional, que era zagueiro, hoje trabalha como volante, né? Vai ter mais, se eu não me engano, mais 2 ou 3 jogadores. O Luan também, que ano passado estava jogando no Júnior, está no profissional. Mas a gente, dessa categoria que nós acabamos de ver aí, nós temos aí, por exemplo, o Eduardo, que é a seleção brasileira, já tem uns 4 anos, não jogou a final. Qual a posição dele? Lateral esquerdo, o Eduardo, né? É um jogador que sempre está indo, tá em todas as convocações da idade, ele está indo. E é bem provável que amanhã ou depois é um jogador que esteja chegando. Nós temos o Juan Nascimento, também, que foi seleção brasileira, jogador diferente. Nós temos também o Yuri, também goleiro, que terminou até no banco, mas jogador com passagem na seleção brasileira. Ou seja, vem uma galera e chegou para o né? Mundial também, disputou o Mundial ano passado com o Amadeu. E eu acredito que vem uma galera, acredito não, eu tenho certeza que vem uma galera boa aí que vai ser aproveitada no clube. Tá precisando dessa renovação, é o momento. Tenho que ir para o intervalo rapidinho.